A mão de Dona Antônia tremia sobre a borda quente do deck, os dedos finos apertando a madeira como se ela tentasse ancorar algo que já se soltava. O sol de fim de tarde batia forte na água da piscina, refletindo pontos de luz que dançavam e cegavam por um instante. Ao lado, Viviane sorria com aquele sorriso treinado, as unhas vermelhas lembrando pequenas lâminas, o corpo levemente inclinado, uma atenção calculada nos olhos. Por trás de um vaso, Rosa viu tudo. O movimento de ombro que anunciava o empurrão, o passo disfarçado que aproximava o corpo da beira como se fosse apenas uma ajuda para erguer a senhora. Rosa soltou um grito que atravessou o pátio, um som agudo, inesperado, e foi o suficiente para que Vinícius, que vinha do escritório à casa com a chave na mão, virasse o rosto no exato momento em que o corpo de Viviane se movia para completar o gesto. Foi uma fração de segundo que separou a queda de um simples tropeço. Vinícius correu, as tábuas do deck roncando sobre o peso dos passos, e alcançou a cena com as mãos na cintura de sua mãe, puxando-a para longe da borda. A água soltou um respingo curto e frio. O cheiro de cloro subiu até o rosto de Antônia, misturado ao cheiro doce de perfume barato que vinha de Viviane. Tudo ficou suspenso naquele segundo. O olhar incrédulo de Vinícius, o rosto lívido de Antônia e o sorriso que não chegava a se desfazer nos lábios de Viviane, mais cortante por estar contido. Essa tarde em Santa Felicidade seria o começo, ou o ponto onde nada mais poderia ser fingido. E você, o que faria? Confiaria primeiro na esposa ou na mãe? A pergunta pairou como uma faísca na cabeça de quem assistia à cena do lado de fora. Para Vinícius, no entanto, a dúvida era uma quebra de espelho. Durante anos, ele tinha construído sua vida acreditando em uma ordem simples. Sua mãe, Dona Antônia, era a consciência. Viviane era a parceira que o projetava ao mundo. Era assim que tinha nascido a vida que habitavam naquela casa grande, com grama aparada e um portão automático que sempre fechava com um clique seco às 6 da tarde, protegendo um interior que, para muitos, cheirava a vitória. Dona Antônia, ex-professora, tinha mãos que lembravam livros e orações. Aprendera a traduzir a vida em lições pequenas, como ensinar a segurar uma colher, como dizer desculpe sem dó, como regar uma planta com o respeito de quem preserva. Viúva de Alberto, homem de origem italiana que montara um pequeno império local, ela não parecia a dona da mansão. Parecia antes uma das paredes que seguravam a casa de pé. Depois da morte dele, o nome de Antônia estava em papéis e chaves, confirmado por um testamento que nos últimos meses correra entre gavetas e cofres, apagado por lembranças e disputas. Vinícius crescera vendo a mãe praticar aquele amor paciente e jurara sempre retribuir. Viviane entrou na vida de Vinícius como se a vida precisasse de um verniz de modernidade. Casou-se com ele em festa grande. Vestidos longos, amigos que brindavam e champanhe que caía entre gargalhadas. No começo, ela foi o ápice da admiração. Elegante, falante, dona de uma rede social que sorria por onde passava. Mas as camadas começaram a descascar. Pequenas omissões, palavras cortadas no meio, gestos que tentavam apagar a presença de Antônia. Quando a máscara afrouxou, os sinais apareceram. Uma palavra áspera entre portas, um não dito com pressa quando alguém pedia atenção para a senhora. Vinícius preferiu não ver. Preferiu sustentar a ideia de uma família bonita, pública, admirada. Rosa, por outro lado, não tinha a ilusão do brilho. Ela era a empregada fiel, a presença que dormia antes do resto da casa se deixar cair no silêncio. Conhecia cada rodapé, cada rachadura da madeira, o costume de Alberto de esconder pequenos recados dentro dos livros antigos. Rosa tinha entrado naquela casa quando Vinícius ainda era menino, crescera com ele, vira suas primeiras decisões e suas primeiras falhas. Cuidar de Dona Antônia era, para Rosa, mais do que trabalho, era um pacto. Observadora por natureza, ela tinha olhos que não perdiam repetição. Pequenas coisas para ela eram mapas. Os acidentes começaram como outros acidentes. Um copo deixado no balcão que sumia, um tapete que parecia ter se movido no momento de um tropeço, óculos que reapareciam em lugares inesperados. Rosa anotava mentalmente, reunia memórias como quem aperta remédio em potinhos, etiquetas, tempo, padrão. Havia também as conversas sussurradas entre quartos,
a maneira como Viviane se aproximava de Dona Antônia com perguntas que buscavam confirmar lucidez, e então recuava, com aquela expressão de quem tinha uma agenda. A verdade, porém, sempre gosta de se esconder em coisas pequenas. Em noites de insônia, Rosa remexia gavetas com cuidado antigo, recolhia embalagens vazias, limpava manchas que não combinavam com vida de dona de casa. Foi Rosa quem percebeu que nas últimas semanas a comida da senhora vinha com gosto diferente, mais salgada, às vezes pastosa demais. Foi Rosa quem guardou, silenciosa, a tampa de um frasco de medicamento no bolso do avental e levou o frasco a um farmacêutico amigo sem que ninguém soubesse. Os resultados não eram provas robustas no sentido jurídico, mas eram linhas de uma história que apontavam para a negligência deliberada. Enquanto isso, Viviane apertava suas intenções com a mão firme de quem planeja. Não era apenas a pressa de herdar, era a ansiedade de controlar um futuro já calculado. Nos dias em que o olhar do marido marcava a escuridão da casa, ela usava palavras doces. Em festas, falava como se fosse a melhor versão da esposa, preocupada, carinhosa, atenciosa. Suas fotos mostravam sorrisos, e as pessoas, por educação ou por interesse, acreditavam. O mundo gosta de acreditar no que o brilho mostra. Mas havia um outro personagem que ninguém colocaria na lista dos decisores: Flávio. Pequeno em estatura, grande em delicadeza, Flávio era conhecido no bairro pelo talento com miniaturas, esculturas que cabiam na palma da mão e reproduziam memórias. Seu ateliê era uma casinha entre a mansão e a rua principal, onde ferramentas pequenas e pincéis fiavam como se fossem ossos de outro tempo. Flávio havia sido amigo de Alberto, não homem de negócios, mas homem de confiança. Durante anos, Alberto o convidara para cuidar de objetos que precisavam de mãos pequenas, gavetas secretas, fechaduras antigas, um velho relógio de pêndulo onde se guardavam recados. A relação entre eles era de afeto e leve respeito. Não havia acordo de papel, apenas lembranças trocadas entre cafés e histórias. Depois do velório de Alberto, a vida entrou numa nova órbita. Flávio foi sumindo das festas. Os convites se tornaram raros como as visitas aos seus ateliês. No entanto, havia uma coisa que ele não largara: um pequeno envelope de papel grosso, amarelado, que um dia encontrara caído dentro da caixa do relógio de Alberto quando ele o desmontou a pedido do velho amigo. Flávio nunca se considerara dono, guardara o papel por lealdade, por um sentimento de que aquilo era parte de um pacto secreto entre dois homens que entendiam a dignidade das coisas. Ele guardara o envelope numa gaveta trancada e ali ficou, enquanto os anos passavam e a casa e sua família se reorganizava. Certo dia, depois do que Rosa começava a chamar de as trocas esquisitas, Flávio apareceu com seu passo tranquilo. Trouxe um presente para Dona Antônia, uma miniatura da casa, esculpida em madeira, cada janela pintada com um dedo cuidadoso. Veio em mãos pequenas, com o corpo mais baixo do que a imagem comum das pessoas. Mas havia no seu rosto uma calma que fazia as palavras pesarem mais. Ele conversou com Rosa na cozinha, olhando com cuidado para os azulejos, e deixou escapar, como quem não sabia por que o fazia, que houvera um outro papel dentro do relógio de Alberto. Um papel que parecia um testamento. A notícia caiu como pedra em água parada. Rosa recebeu a informação com a lentidão de quem precisa encaixar uma peça num quebra-cabeça antigo. Não era só que alguém lembrara de um documento. Era que aquele documento poderia revirar tudo o que vinham sofrendo em silêncio. Em voz baixa, Flávio contou. Anos atrás, antes de morrer, Alberto havia pedido para que Flávio desmontasse o relógio e guardasse um envelope que ele dizia ser coisa da família. Flávio guardara aquilo por respeito. Nunca quis mexer, porque não era a hora. Guardou por medo de agir sem chamar os legítimos, ou por não querer se intrometer. Depois, a vida tomou os espaços e ele foi deixando o papel de lado, até que a segurança da casa começara a falhar em pequenas coisas. Flávio não sabia dizer com certeza por que o envelope estava ali, e não tinha certeza se aquilo era um testamento formal, escrito com o mesmo cuidado de uma certidão. Apenas lembrava do selo, do cheiro de papel e de uma caligrafia conhecida. Para ele, a verdade era simples. Aquilo pertencia a alguém, e alguém precisava vê-lo. Rosa, com o coração mais pesado, calçou as luvas e foi até o ateliê de Flávio, numa tarde em que uma chuva fina lavava o jardim. O cheiro do cloro da piscina havia ficado impregnado na memória do dia anterior. Agora o som retimado da chuva parecia um tambor que ditava pressa. Flávio abriu a gaveta e ali estava o envelope, amarelado, ainda com as marcas do tempo.
As letras, aos olhos de Rosa, pareciam a escrita de Alberto. Havia um nome no verso: Antônia. A revelação fez o mundo estreitar. Se aquele documento fosse mesmo um testamento, continha mais do que palavras. Continha a última vontade de um homem que, em vida, tomara decisões pelo bem-estar de quem amava. Se os termos favorecessem Antônia, se a casa, as ações, o controle do patrimônio estivessem formalmente em seu nome, então a ambição de quem rondava a família perderia a fumaça de justificativa. A intenção, que sempre vira no gesto contido de Viviane, começava a tomar forma. Rosa pensou nas noites em que vira a nora ajeitar a franja de Vinícius como se deixasse a casa em ordem. Lembrou dos jantares onde a senhora recebia nomes breves e o modo como Viviane se aproximava para ajudar com a colher. Pensou nas contas que pareciam se multiplicar, nas decisões que vinham cada vez mais rápidas e nas recomendações de médicos que pareciam demasiado alinhadas. Pensou também no filho de Dona Antônia, que ainda não via ou não queria ver as teias que se formavam ao redor da mãe. Havia urgência, mas havia também delicadeza. Provas, quando mal reunidas, podiam ser desfeitas por acusações de mente cansada, de exagero. Quem iria acreditar numa empregada fiel contra a imagem polida de uma mulher que sorria em frente às câmeras e às convidadas? Rosa, porém, não tinha pressa de se expor sem amparo. Ela precisava de confirmação. Foi então que pensou em Dr. Álvaro, amigo antigo de Alberto e advogado da família, um homem de fala lenta, que gostava de fumos e pastas de couro. Álvaro sempre preservara os interesses de quem pagara sua confiança. Rosa foi até ele, carregando o envelope com cuidado, e falou baixo, com o medo das palavras que acusam o próximo sem provas de verdade. Álvaro, ao ver o envelope, ficou pálido. Seu rosto teve a mesma expressão que acontecia quando alguém lhe mostrava um contrato que poderia mudar heranças. Ele prometeu investigar, mas advertiu: documentos precisam de selos, reconhecimento, abertura formal. Temos que ser cirúrgicos, disse ele, apertando as mãos de Rosa. Enquanto isso, dentro da casa, Viviane percebia movimentações, como se fossem brisas, sutis, impalpáveis. Tinha ouvido rumores, um vizinho que vira um senhor menor na rua, uma empregada que fazia perguntas. Sentiu o perigo como se fosse um leve calafrio de corpo. Viviane não era imprudente. Ao contrário, seu talento estava em fazer os outros acreditarem na sinceridade de sua presença. A pressa agora era de quem precisa consolidar posições antes que alguém encontre o documento que mudaria tudo. Em cenas menores, a trama se adensava. Antônia, sozinha em seu quarto, olhava ao terço que sempre segurara. Murmurava pequenas orações que não eram promessas, apenas pedidos. O medo dela não vinha de lembrar do passado, vinha de sentir que a casa onde vivera tanto tempo se tornara um lugar com cantos frios. À noite, ela olhava para a porta semiaberta e tinha medo de quedas que eram mais do que tropeços, eram decisões tomadas por outras mãos. Havia um orgulho quieto em não mostrar tristeza e um pedido mudo para que alguém, qualquer pessoa, notasse. Vinícius, por sua vez, lutava entre a lealdade e a primeira sombra de suspeita. Havia mentiras pequenas que começavam a tecer fios. O olhar dele, que antes era de admiração pela mulher que lhe ajudara a subir, agora registrava incongruências, telefonemas desligados, contas transferidas, encontros que Vinícius não havia agendado. Porém, quando tentava confrontar, encontrava explicações que soavam plausíveis. O ciclo perigoso da negação. Acreditar em quem compartilha sua cama é mais confortável do que enfrentar a ideia de que ela poderia conspirar contra sua mãe. Em mais de uma noite, ele fechou os olhos e desejou que tudo fosse mal entendido. As provas, no entanto, não esperam pela boa vontade dos outros. Rosa começou a documentar de maneira precisa fotos das marcas no tapete, gravações de microfones escondidos no quarto que captavam conversas truncadas, claras o suficiente para entender padrões, não para acusar formalmente. Embalagens com cheiros estranhos guardadas em potinhos com etiquetas. À noite, ela anotava em um caderno com capa de couro todas as ocorrências, data, hora, pessoas presentes. A prática era simples, reunir um mosaico suficiente para que alguém acreditasse. Não era vingança, era proteção. Quando Flávio, o homem que havia guardado o envelope por anos, finalmente falou publicamente com Rosa, contou também de uma visão que tivera na noite em que guardara o papel. Alberto, já frágil, pedira que a carta fosse para Antônia. Ela que fique com o que é dela, foram as palavras, segundo Flávio. Não havia documento formal visto por terceiros, apenas o que Flávio lembrava e o envelope guardado. Tudo precisava de verificação.
Ainda assim, a existência daquela folha amarelada bastava para acender as chamas da busca. A partir dali, o ritmo mudou. Viviane intensificou sua presença junto à mãe, como quem tenta controlar a narrativa. Ela convidou médicos, marcou consultas, trouxe novos remédios, alguns legítimos, outros com dosagens discutíveis. Em um jantar onde havia amigos, ela poupou a mãe de alimentos que poderiam ser um risco, mas em casa, pequenos descuidos surgiram. Rosa passava noites em claro, revendo gravações, comparando vozes. Vinícius começou a olhar para Nora com a inquietação de quem teme se enganar. O elo entre mãe e filho tremia, não por falta de amor, mas pelas dúvidas que se insinuavam como rachaduras numa parede antissólida. O anão, Flávio, fez mais do que entregar um envelope. Ele trouxe consigo a lembrança de que alguns segredos moram em objetos pequenos e esquecidos. Para ele, cuidar de coisas minúsculas era um ofício que traduzia memórias. A miniatura que presenteou a Dona Antônia tinha em sua base um compartimento secreto que ele mesmo construíra quando ainda trabalhava na casa de Alberto, um pequeno cofre para guardar cartas de amor, notas e remédios de família. Era simbólico e também prático. Quando entregou a peça, olhou nos olhos de Antônia e disse com delicadeza: o dono da casa deixava coisas escondidas onde menos se espera. O comentário, proferido com a modéstia de quem tem conhecimento, mas não poder, foi suficiente para que Rosa decidisse agir. Naquela noite, Rosa voltou para a cozinha e reuniu todo o material que considerava decisivo. Colocou fotografias, pequenas gravações e o envelope de Flávio sobre a mesa, como se arrumasse pedras para construir uma linha de prova. Ligou para Dr. Álvaro e marcou uma visita. O advogado chegou com a habitual gravidade, um homem que já vira processos que poderiam destruir reputações. Ele abriu o envelope, analisou a caligrafia, o carimbo e fez perguntas cirúrgicas, sem deixar transparecer pânico. Precisamos autenticar, disse, verificar a assinatura, consultar cartório. Mas isso é uma pista clara. Não vamos fazer nada sem que esteja bem amarrado. Sua cautela, no entanto, não era neutralidade, era proteção. As noites seguintes foram um tecido de cuidados. Vinícius começou a interpelar a própria memória. Lembrava-se de conversas com o pai, de piadas que jamais imaginara associar a testamentos. Procurou arquivos, perguntas antigas, registros. Não encontrou respostas definitivas, apenas a sensação de que havia sempre sido protegido pela mãe de coisas que ele mesmo não vira. Numa tarde, sentado na biblioteca da casa, abriu uma caixa de cartas que pertenceram a Alberto. Entre papéis amarelecidos, encontrou menções a um desejo de preservar Antônia e a instruções vagas para que alguém conferisse documentos após sua morte. Nada conclusivo, mas um fio condutor. Enquanto isso, Viviane percebia que as sombras se agrupavam. Sua estratégia, até então sutil, precisava de um novo capítulo. Em reuniões com amigos, ela mantinha a calma, reforçava a imagem de esposa dedicada e sorria com a segurança de quem sabia que a aparência podia dobrar convicções. Em casa, porém, havia calor e frieza em medidas variáveis. Ela era gentil em público e calculista à noite. Nunca se perdia, apenas se aproximava do que queria com cautela. Rosa, com o coração pesado, sabia que a próxima jogada não poderia ser apenas revelar o envelope. Precisava de aliados. Chamar a polícia sem amparo poderia abrir um processo onde nada seria comprovado e ainda poderia colocar Dona Antônia em risco imediato. A casa agora era um tabuleiro, onde cada passo precisava ser meticuloso. Por isso, a reunião com Dr. Álvaro fora feita às escondidas, com Flávio presente como testemunha. Eles conversaram sobre preservar provas, como recolher amostras de comida para exame, como documentar testemunhos de forma que resistissem à contestação. No horizonte, uma tempestade de consequências se armava. O que começara como um empurrão quase literal na beira da piscina, transformava-se em um processo tenso de construção de verdades. A questão que se colocava não era apenas quem herdaria a casa, era como proteger a vida de uma mulher que vinha sendo colocada à margem de suas próprias decisões. Era um rosto humano frente a um sistema que muitas vezes invisibiliza o idoso dentro do lar. A narrativa crescia em camadas, memórias, provas, lealdades. Flávio tinha dado o primeiro passo de coragem. Rosa reunia as pequenas fagulhas que se transformariam em evidência.
Vinícius, ainda em choque, começava a perceber que algo corria por baixo de seus próprios afetos. E Viviane, sentindo o ar mudar, preparava suas defesas, como quem amarra a corda de um piano antes de uma apresentação. Mesmo assim, nada estava decidido. Havia espaço para dúvidas, para margem de erro, para a possibilidade de que tudo fosse apenas mal-entendido. Mas quando a campainha tocou naquela noite, um som seco que cortou o silêncio da sala, ninguém imaginava que a partir dali a vida daquela casa mudaria para sempre. Vinícius abriu a porta e atrás do gramado e do portão que fazia o mesmo clique automático de sempre, estava um pacote de cartas, já retiradas do correio pelo porteiro, e um bilhete anônimo, uma provocação silenciosa. A menção ao bilhete e o envelope de Flávio compuseram um nó que precisava ser desatado. A sensação era de que algo maior se aproximava, como uma maré que sobe devagar e não avisa. As pequenas provas de Rosa já não eram apenas pequenas. Elas começavam a formar um mapa que apontava para um lado claro. Havia intenção, havia padrão. O teste seria provar isso a quem importava. A um filho que amava, a um advogado que precisava agir com cautela, a uma justiça que exigia documentos bem amarrados. E no centro de tudo, Dona Antônia se permitia fragilidades que ninguém via. Sozinha em sua alcova, segurando o terço com dedos trêmulos, ela murmurava palavras que não eram declarações de fé, mas pedidos humanos. Que guardem o que é meu, que não me tirem o lugar dentro da casa. Era um clamor simples, sem dramatização, que encaixava com a calma que só uma mulher que viveu muito podia ter. O enredo se armava com precisão. Havia um balanço entre a urgência e a cautela, entre a exposição pública e a proteção privada. Pessoas de baixa estatura como Flávio se erguiam na história não por estereótipos, mas pela memória e pela coragem. Rosa, com sua lealdade, se mostrava a verdadeira guardia. Vinícius começava a fazer a escolha que talvez definiria todo o resto: olhar para a verdade ou permanecer no conforto da aparência. Quando a noite caiu sobre Santa Felicidade, a casa brilhava por dentro com lâmpadas acesas. O portão fechou com um clique que parecia menos seguro do que sempre fora. Havia naquela vibração a sensação de que a qualquer momento, talvez ao som de um passo, talvez ao som de um papel sendo rompido, algo irremediável poderia acontecer. E assim, com o testamento amarelado guardado em uma gaveta da velha mesa de Flávio, com Rosa arrumando as últimas provas em uma pasta, com Vinícius dividindo entre dúvida e negação, e Viviane observando o território que achava seu, cada personagem fez sua escolha silenciosa. O mundo estava se organizando em torno de uma verdade que, até então, dormira. Quem abriria a porta para ela será a pergunta que agora pairava sobre a casa, como uma sombra que cresce antes do amanhecer. A noite que seguiu a chegada do envelope foi uma madrugada de decisões lentas e olhos que não dormiam. Vinícius passou horas na sala, as mãos pousadas sobre a mesa onde mais cedo Rosa deixara a pasta com as provas. Havia ali fotografias, anotações, trechos de gravações e o papel amarelado que Flávio trazera. Ele olhou para a caligrafia de Alberto como quem tenta ler uma confissão escrita por uma mão já cansada. Ali havia um sintoma de cuidado, um traço de autoridade que remetia a um homem que conhecia o valor de preservar o que era de família. Não foi preciso muita explicação para que Vinícius sentisse o peso da escolha. A casa, com seus móveis caros, quadros e a reputação construída com tanto afinco, parecia agora um cenário prestes a se despir. Ele sabia que, se as palavras do testamento fossem reconhecidas, uma grande parte do que controlava iria para as mãos de sua mãe, e que a narrativa pública que Viviane cultivara teria de ser revista. Talvez por isso, durante meses, ele tivera preferido não encarar as sombras. Agora, como o envelope mesmo ali, o espelho não deixava que ele virasse o rosto. Rosa observava de canto, como sempre, firme, paciente, aguardando o gesto que transformaria suspeita em proteção. Havia tristeza no rosto dela por ter de provar uma traição tão íntima, mas também havia um fio de esperança, a sensação de que a casa poderia, enfim, voltar a ser o abrigo que sempre fora para Dona Antônia. Ela explicava a Vinícius com calma o que reunira: as fotos dos tapetes molhados, os resíduos estranhos de remédio, os áudios que, mesmo cortados, deixavam entrever instruções de Viviane para limitar a liberdade da senhora. Vinícius ouvia como quem absorve o choque,
e, ao mesmo tempo, mede cada passo. Eles decidiram agir com cautela. Dr. Álvaro foi consultado novamente, agora com a pasta e o envelope em mãos. Suas perguntas foram precisas. Autenticar a assinatura, confrontar médicos que prescreveram medicamentos, checar transferências bancárias e contratos recentes que envolviam a administração do patrimônio. Com base no que vocês trouxeram, podemos solicitar medidas de proteção imediatas e abrir investigação, disse ele. A ordem nos seus olhos dava a Vinícius um conforto oficial que até então inexistia. Viviane, por sua vez, sentiu a mudança no ar. Pequenos deslizes que antes passavam despercebidos começaram a se acumular como estilhaços. Em um jantar com amigos, sua risada soou ligeira demais. Em uma reunião social, alguém notou um comentário mordaz que ela deixou escapar sobre a saúde da senhora. As redes, sempre ávidas, juntavam retalhos de comportamento, e a imagem cuidadosamente construída começava a tremeluzir. Mas Viviane não era de desistir. Ela redobrou a atenção, sorriu com mais afinco, passou os braços pela cintura de Vinícius em ocasiões públicas como se aqueles gestos pudessem costurar dúvidas. A escalada rumo ao confronto final foi ao mesmo tempo meticulosa e urgente. Rosa e Dr. Álvaro combinaram uma estratégia: proteger Dona Antônia imediatamente, reunir a papéis que pudessem autenticar o testamento e preparar testemunhos que mostrassem um padrão. Flávio foi novamente trazido ao convívio da casa, não como espetáculo, mas como portador de uma peça fundamental. O ateliê do miniaturista virou, por alguns dias, um lugar de consultas e conversas sérias. Ele explicou como encontrar o envelope, como guardar aquilo por respeito, sem imaginar que anos depois aquilo seria a chave para proteger alguém. Houve resistência. Viviane negou as acusações quando confrontada pela primeira vez, com a serenidade de quem sabia das armas da aparência. São suposições, invenções, disse em tom controlado, enquanto olhava para Vinícius como quem busca uma aliança. Seus argumentos soavam plausíveis para quem via apenas a superfície. Mas as provas de Rosa não pediam crença, pediam verificação. Havia entre aqueles papéis algo que não se desmontava com um sorriso. O ponto de ruptura veio numa tarde ensolarada, quando a rotina da casa encontrou novamente a borda da piscina, o mesmo cenário que semanas antes quase vira tragédia. Dessa vez, no entanto, não houve surpresa. Vinícius havia decidido que não permitiria mais que a casa se transformasse em armadilha. Convidou Viviane para conversar sob o pretexto de resolver assuntos familiares. Rosa permaneceu por perto, discreta, pronta para intervir. Dr. Álvaro avisara à segurança e ao porteiro que não aceitasse qualquer saída precipitada. Melhor prevenir do que remediar. Quando Vinícius caminhou até a beira da piscina acompanhado por Viviane, a tensão estava contida como um arco pronto para disparar. A água cintilava de forma traiçoeira, refletindo o céu limpo e as intenções ocultas. Vinícius começou a ler em voz alta trechos de documentos e anotações que Rosa trouxera. Registros de transferências, receituários que não batiam com o histórico médico, imagens do tapete escorregadio. Cada frase era uma pedra despejada no silêncio que os separava. Viviane permaneceu calma até o instante em que Vinícius revelou o envelope de Flávio. A folha amarelada, quando estendida sobre a mesa de pedras que margeava a piscina, parecia maior do que realmente era. Uma vontade escrita que remexia com vidas. Vinícius leu em voz firme o nome e o percentual. 60% das ações e a propriedade da mansão a favor de Antônia, e a data aproximada. O mundo daquelas pessoas ficou suspenso. Alguns convidados do dia, sem saber ao certo do que se tratava, pararam de conversar e olharam. Ela tentou, nesse momento, uma última cartada. Emoção ensaiada, lágrimas que pareciam ensaiadas por câmeras. Eu só queria proteger a família, murmurou, em defesa que não soava honesta. Vinícius, cuja razão se partia entre o amor e a dor, sentiu o corpo enrijecer. Não era apenas a traição do afeto, era a descoberta de que alguém que passou anos ao lado de sua mãe tinha planos que pisavam nas fronteiras da crueldade. Rosa, com a voz firme, colocou diante de todos uma gravação, um trechinho onde a entonação e as palavras de Viviane sugeriam um plano de acelerar as coisas, e havia ali detalhes que batiam com os incidentes documentados. Não era um filme com final pronto, mas era tecido suficiente para que a confiança pública começasse a desaparecer. As pessoas que vinham à casa, acostumadas a cenas de etiqueta, perceberam a fissura. A reação pública foi imediata e, para Viviane, devastadora. Amigas que antes a saudavam com beijos, agora evitavam contato. Mensagens em redes sociais questionavam sua conduta. Por trás das cortinas, no entanto, o que se desenrolava era legal.
Dr. Álvaro orientou a retirada imediata de qualquer poder formal de gestão que Viviane pudesse ter e procedeu com medidas de proteção para Dona Antônia. Vamos abrir investigação, disse ele, sem a certeza de um veredito, mas com a firmeza de quem tem material suficiente para que autoridades iniciem apurações. Os seguranças, que por ordens anteriores permaneceram atentos, acompanharam o desenrolar. Em determinado momento, quando Viviane, acuada, tentou recolher objetos pessoais procurando por documentos que parecessem comprometedores, um deles a impediu de sair da casa com qualquer item que pudesse atrapalhar a coleta de provas. Não houve violência gratuita, houve contenção. O cuidado foi para que ninguém se ferisse e para que a verdade pudesse emergir sem atropelos. Em pouco tempo, a polícia foi avisada. A tramitação judicial, disseram os oficiais, seguiria seu curso conforme a documentação fosse apresentada e periciada. Viviane, que fora poderosa em sorrisos e aparências, viu sua influência reduzir-se a explicações truncadas. Em um momento de fúria contida, deixou escapar palavras que só confirmavam a frieza de sua ambição. Vocês vão ver que há outras versões. Mas as versões agora teriam de enfrentar o material reunido. O envelope de Flávio, as anotações de Rosa, os registros bancários e as manifestações médicas que levantavam dúvidas. Era um mosaico que exigiria apuração, não uma sentença imediata, mas um processo que poderia tirá-la do convívio confortável que construíra. Dona Antônia, por sua vez, vivia em outra esfera, uma mistura de alívio contido e fragilidade. A presença de Vinícius ao seu lado, o cuidado de Rosa e as pequenas visitas do amigo Flávio restauraram aos poucos uma sensação de segurança. Havia dias em que a senhora recuava, as memórias embaralhadas com medo, e outros em que lembrava de sua força como professora, como mãe, como mulher que construiu uma vida. Ela não era a mesma que antes do conflito. Quem volta ao centro de uma tempestade sempre carrega marcas, mas havia uma justiça que começava a se reconstituir, peça por peça. O dia seguinte ao confronto foi de silêncio externo e movimento interno. A imprensa, que já captara rumores, passou a acompanhar discretamente. Alguns comentaristas tratavam o caso como um escândalo de família. Outros, com mais sensibilidade, destacavam a questão da proteção ao idoso e os perigos que às vezes nascem dentro de casa. Para Vinícius, esse noticiário foi secundário diante do que importava: trazer paz à mãe e garantir que o processo legal seguisse seu curso. Dr. Álvaro, com a prudência de sempre, pediu calma. Não podemos prometer rapidez, disse ele, mas temos elementos que justificam a investigação, e se as provas se confirmarem em perícia, medidas serão tomadas. A linguagem era cautelosa, como recomendado, nada de sentenças antecipadas. No entanto, já havia por parte de autoridades e especialistas consultados indicativos de que o caso merecia atenção. A narrativa pública começou a se deslocar do espetáculo para o essencial: proteção e responsabilização. Rosa teve seu reconhecimento silencioso. Amigos próximos de Dona Antônia passaram a tratá-la com um novo olhar, não mais apenas a empregada, mas a guardiã. Ela recebia mensagens de gratidão de pessoas que, ao ouvir a história, lembravam de parentes vulneráveis e compartilhavam o desejo de cuidar melhor dos idosos em suas famílias. A trajetória de Rosa, de mulher que observava em silêncio para proteger, ganhou dignidade. Flávio, cujo papel fora decisivo, também recebeu homenagens discretas do bairro. Seu ateliê tornou-se um símbolo de que a grandeza não se mede por estatura física, mas pela integridade das ações. A casa entrou, aos poucos, em um processo de recomposição. Vinícius tomou decisões práticas: ajustar a administração dos bens, restringir autorizações de acesso e, principalmente, reestabelecer rotinas que priorizassem o bem-estar de Dona Antônia. Ele dispensou alguns favores que até então pareciam indispensáveis e passou a acompanhar mais de perto as consultas médicas, a dieta e os momentos de lazer da mãe. Havia nisso não só uma correção administrativa, mas uma restituição emocional. A vida social que ele outrora valorizara sofreu ajustes. Alguns contratos e eventos foram cancelados, imagens públicas foram revistas. Mas para Vinícius havia valor maior do que a visibilidade: a recuperação de uma relação materno-filial que quase foi corroída por interesses. Em noites silenciosas, ele se sentava ao lado da mãe e simplesmente segurava sua mão. Um gesto que não pedia aplausos, apenas presença.
A mansão, com suas paredes espessas e janelas amplas, foi aos poucos devolvida ao afeto, aos livros, às plantas regadas com cuidado e ao som de risos que não precisavam de plateia. Quanto a Viviane, o caminho que se abria era de responsabilidade. A investigação seguiu seus trâmites. Análises, perícias e depoimentos foram reunidos. Não cabe a esta narrativa antecipar o desfecho jurídico. Cabe dizer que, com o material coletado, havia base para apurar as circunstâncias e responsabilizar aqueles cujas ações colocaram em risco a integridade de Dona Antônia. A exposição também teve consequências sociais. Portas que antes se abririam com facilidade passaram a se fechar, e a nora viu que a aparência pode sustentar uma imagem por pouco tempo, quando confrontada com fatos. Nos meses que se seguiram, a casa respirou. Dona Antônia recuperou parte de sua rotina, aulas de leitura com grupos de bairro, tardes de chá com amigas antigas e a presença constante de Rosa, que, discretamente, voltou a exercer seu pacto de cuidado. Vinícius passou a organizar sua agenda de forma a estar mais presente, e a relação entre mãe e filho ganhou honestidade. Flávio visitava sempre, trazendo pequenas peças e lembranças, recebendo carinho e respeito por sua coragem. Houve momentos de ajuste emocional. A cicatrização não é linha reta. Dona Antônia às vezes lembrava com perplexidade de como o risco estivera tão perto. Vinícius lidava com a culpa por não ter visto antes. Rosa carregava o peso de ter enfrentado o que muitos prefeririam não ver. Mas havia também uma sensação de justiça em construção. Não vingança, mas responsabilização. Não ostracismo, mas consequência. A casa voltou a ser abrigo e, ao mesmo tempo, um lugar de aviso. Em conversas com amigos e conhecidos, Vinícius passou a falar menos de status e mais de cuidado. Promoveu, inclusive, encontros sobre proteção ao idoso no bairro, incentivando vizinhos a estarem atentos, não com olhos de polícia, mas com olhos de comunidade. A história que viviam deixou de ser apenas um episódio privado e virou alerta. O perigo, muitas vezes, pode começar onde mais confiamos. No fim, o que restou foi uma lição que não se imprime em páginas de tribunal, mas no cotidiano de quem viveu aquilo. A verdade resiste, mas precisa de coragem e de testemunhas. Flávio, o homem de mãos pequenas e gesto grande, não procurou holofotes, fez o que a consciência permitiu. Rosa, que colecionou sinais e provas, não buscou fama, buscou segurança. Vinícius, que teve de escolher entre a aparência e a verdade, reencontrou a prioridade pela família. E Dona Antônia, com a calma que vinha de uma vida longa, retomou seu lugar, não por conveniência, mas por direito. O processo seguiu seu curso, com a cautela que o sistema exige. Houve escuta de testemunhas, perícias e análise documental. Nada foi atirado ao vento, tudo foi apresentado com zelo. A narrativa pública, ao se estabilizar, passou de especulação para foco, proteger os vulneráveis e garantir que a casa volte a ser um lar verdadeiro. E no interior daquela mansão, pequenos gestos diários foram a recompensa mais concreta. Quando, numa tarde clara de domingo, Vinícius e sua mãe sentaram-se no banco do jardim e observaram o sol brincar entre as folhas, houve uma calma que mais parecia um recomeço do que um ponto final. A indignação não havia se tornado amargura, havia se transformado em vigilância e cuidado. Rosa, que muitas vezes preferiu a ação discreta, caminhava entre as roseiras, recolhendo pétalas caídas, e sorria com a alegria simples de quem vê o bem preservado. E você, que acompanhou essa história, talvez se pergunte, o que faria se estivesse no lugar de Vinícius? Confiaria primeiro na esposa ou na mãe? Reflexões como essa nos alcançam, porque ao final, o que pesa não é só a propriedade ou o testamento, é a responsabilidade de proteger quem não pode mais se proteger sozinha. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir sobre vigilância, amor verdadeiro e coragem. Se gostou, inscreva-se no canal para ouvir mais narrativas que lembram. O cuidado começa em casa.